pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Enem e tudo mais que caia o conteúdo de História na sua prova, o nosso curso de História completo, beleza? O e-mail está aqui, o historiacom1@outlook.com, Facebook, Istiçá e o celular para mensagem, o 3291650267. Como você pode observar aqui do lado, essa aula é sobre o resumão PM São Paulo. Continuando, parte 3, estamos falando sobre as constituições republicanas. Agora nós vamos falar de mais duas, que é a de Constituição de 1946 e a de 1967. Tranquilo, pessoal? A Constituição, pessoal, de 1946 acontece, é promulgada, já um fator importante, a primeira característica, é promulgada após a ditadura de Vargas, após o Estado Novo, após o período chamado de Era Vargas, no governo de um novo presidente eleito chamado Eurico Gaspar Dutra. Tranquilo, pessoal? Não vamos entrar aqui no contexto do governo Dutra, porque já falamos sobre ele no nosso resumão aqui de PM São Paulo. E lembrando, aqui nas descrições abaixo tem um link remetendo vocês a todas as playlists. Depois eu vou explicar para vocês por quê. A playlist de História do Brasil e de História Geral são super completas mesmo para vocês. Beleza? E lá estou falando sobre o governo de Dutra muito mais detalhado, ok? Vamos lá então. O que nós temos que entender? Essa nova Constituição marca um período de redemocratização do Brasil. Por quê? O Brasil vinha de uma ditadura, a ditadura de Vargas, do Estado Novo, de uma Constituição, a Constituição de 37, a polaca, uma Constituição outorgada. Como o próprio nome diz aqui, essa Constituição de 46, ela foi promulgada, ela foi discutida, ela foi votada. Então ela teve esses ideais democráticos. É uma Constituição liberal democrática. Essa Constituição, pessoal, ela vai levar à redemocratização do Brasil num período chamado de repúblicas democráticas populistas, onde nós temos o governo de Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart, até o golpe de 64. E essa Constituição, ela leva ainda garantias que vinham ainda desde lá de 34. Né? Aquela Constituição também democrática de 1934. Como, por exemplo, o quê? Garantias sociais, civis e políticas. Voto secreto e direto. Aqui, brasileiros alfabetizados de ambos os sexos, homem ou mulher, tranquilo? E a composição dos três poderes normalmente. Liberdades individuais continuam, tranquilo? A liberdade partidária, aqui há um interessante. Por quê? O que nós temos que entender? Pessoal, esse contexto aqui de 1946, fim da Segunda Guerra Mundial, beleza. Mas abre o que no contexto mundial? O período da bipolarização, o período compreendido chamado de Guerra Fria, aonde de um lado nós temos o bloco capitalista, liderado, como você já sabe, pelos Estados Unidos, o ELA, e do outro lado o bloco socialista, liderado por quem? Pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética. Tranquilo, pessoal? A URSS. Ok? E o que nós temos que entender? Liberdade partidária. Beleza. Se é o contexto de liberdade partidária, por quê? Antes, na ditadura de Vargas, o Estado Novo, os partidos foram extintos. Lembra disso? Aqui voltou. No final do governo Vargas, ele já começa essa pluripartidarização de novo. Aqui você tem essa garantia da liberdade partidária. Mas há um adentro. Se a liberdade partidária, nós temos que entender que os partidos podem ser criados tranquilamente, seguindo a lei.
Ok. O problema é o contexto histórico que nós estamos vivendo mundial, nesse momento, que é a Guerra Fria, o mundo bipolar. O Brasil, nesse momento de Gaspar Dutra, vai se aliar a quem? Ao ELA. Quem é o ELA? O ELA é os Estados Unidos. E nós temos que entender uma coisa aqui. Se ele está aliado aos Estados Unidos, o que vai acontecer com as relações com a União Soviética e o Partido Comunista Brasileiro? Terão liberdades? Não. Essas liberdades serão um pouco restritas. Ou seja, ele vai romper relações com a União Soviética e vai fechar o Partido Comunista Brasileiro. Por causa desse contexto aqui, Guerra Fria. Então é uma liberdade partidária, mas um pouco restrita. Ele também poderia o quê? Fechar os partidos, desde aqueles que forem nocivos aos interesses do Estado. É o que ele faz com o Partido Comunista Brasileiro. Tranquilo, pessoal? Na parte econômica, o que ele vai fazer? Vai levar a ideia do aproveitamento dos recursos naturais, tanto hidrelétricos e tudo mais. A parte social, a participação de trabalhadores nos lucros, mas aqui num negócio interessante, aonde a lei determinar. Tranquilo? A parte dos trabalhadores. Aqui, pessoal, qual que é a diferença aqui? Nós vamos entender aqui, pessoal, como, por exemplo, o imposto sindical, ele não vai ser suprimido, não vai acabar. E uma coisa interessante aqui que nós temos que entender. Os sindicatos têm a formação e tudo mais, de acordo com tudo que seja feito e tudo mais. O problema é que os sindicatos serão de colaboração ao Estado. É os chamados pelegos. Ou seja, o pelego, gente, era a ideia de uma manta, né? A ideia embaixo de uma cela, fica embaixo de uma cela, um pano, alguma coisa, e em cima do lombo do cavalo. Ou seja, qual que é a ideia dessa manta? É proteger o atrito entre a cela e o couro do animal. O pelego seria isso. O pelego, né, o cara do sindicato, o chefe do sindicato, seriam essas pessoas que iriam diminuir os atritos entre os trabalhadores e o Estado, os empresários e tudo mais. O problema era que muitos desses pelegos, muitos desses donos, esses representantes sindicais, estavam em colaboração com o Estado. Então há uma dificuldade nas relações. Tranquilo? E a greve? A greve continua, é determinada, é garantida, mas um porém, aonde a lei regulará. Ou seja, casos específicos não poderá haver greve. Tranquilo? Há uma amarração aí com os trabalhadores. Tranquilo? Continuando. A Constituição de 1967 é a Constituição que vai estar vigente durante o chamado período militar. E essa Constituição, professor, ela foi promulgada ou outorgada? Aqui, pessoal, pus entre aspas porque tem discussões historiográficas, jurídicas a respeito desse contexto. Ela foi promulgada ou outorgada? Para sua prova, você vai levar como foi promulgada. Por quê? Ela foi feita uma Assembleia Constituinte, tranquilo? Ela foi votada, foi discutida, o Congresso Nacional aprovou. Beleza. Mas para sua prova vai como promulgada. Por que eu quero falar isso, pessoal? Eu fico meio naquela, né? Acho promulgado muito forte, na minha opinião. Tem alguns que falam como semi-outorgada. Por quê? Vou explicar para vocês. O Congresso Nacional, pessoal, para a Assembleia de 66, ele foi fechado durante um tempo, durante um mês. E depois foi reconvocado através do Ato Institucional número 4, em caráter extraordinário. Então ele estava fechado e foi reconvocado.
Esse ato institucional, pessoal, os atos institucionais, os AIs, são aqueles atos que vão regulamentar, que vão dar o começo aí da ditadura militar, serão atos que vão dar algum poder de lei. Tranquilo? Esse ato institucional, ele era uma ideia de quê? Número 4, de estabelecer os critérios para a Assembleia Constituinte. Como que a Assembleia Constituinte iria proceder? Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? O ato institucional número 4, ele é posto em vigor. Ele manda o Congresso voltar, retomar as atividades para aprovar uma nova Constituição. Porque o Brasil, naquele momento, estava sem uma Constituição. E o que nós temos que entender? Durante esse período, opositores foram caçados. Beleza. O pessoal que vai elaborar uma Constituição, aqueles que são opositores contra as ideias do governo, estão fora. Beleza. E a Constituição de 67, ela é aprovada sem considerar algumas emendas. Então, o que nós podemos entender aqui? É que uma Constituição foi discutida, só que a parte dos opositores foi retirada. Então fica uma coisa meio estranha, né? Então, há aquela ideia de promulgada ou outorgada. Tranquilo? Isso aqui é para vocês entenderem o contexto. Tranquilo? Então, mas para sua prova, vai como promulgada. As duas únicas constituições outorgadas consideradas aí nas provas é a Constituição de 1824, que não cai na sua prova, que é a Constituição do Império, e a Constituição de 1937, que nós vimos aqui, é a Constituição do Estado Novo, da Era Vargas. Tranquilo? E essa Constituição de 67, ela amplia os poderes do Executivo, diminuindo assim os poderes dos estados e municípios, ou seja, nós temos uma centralização política em torno do Executivo. As eleições são indiretas, tanto para presidente, governador e municípios, tranquilo? Fim das liberdades partidárias, nós temos dois partidos, o chamado bipartidarismo, nesse momento, a Arena e o MDB, e o fim da greve. Em 1969, acontece uma reforma dentro da Constituição. Ou seja, o ato institucional número 5 é decretado. E lembrando que o ato institucional número 5, ele supre o direito de habeas corpus. Aqui nesse contexto, antes de 69, o direito de habeas corpus, o direito de você se defender em liberdade, continua. Mas a partir de 69, com o ato institucional número 5, o direito de habeas corpus some. Outra coisa, começa a cassação de mais políticos. Você observa também o quê? O fechamento do Congresso Nacional, a intervenção dos estados. Então, você observa que o ato institucional número 5 é um aparelho do governo repressor, um aparelho autoritário. E todos esses atos, depois do AI-5, serão incorporados dentro da Constituição de 1967. Alguns historiadores aqui falam que nesse momento acontece um golpe dentro do golpe. Tranquilo, pessoal? Então, isso que nós temos que entender. A Constituição polêmica de 67 tem essa questão se é promulgado ou outorgado, mas para sua prova você vai como promulgada. Mas aqui o intuito aqui é nós discutirmos também esse ideal de promulgação dessa Constituição de 67. Tranquilo, pessoal? Mas para sua prova vai como promulgada. Constituição de 67, caiu na prova, promulgada ou outorgada? Promulgada, pronto e acabou. Beleza? Aqui nós discutimos essa polêmica, tranquilo? E nós temos que observar que ela amplia em muitos poderes executivos e também nós vimos que em 69 nós temos uma reformulação, uma reforma constitucional. É emendado dentro da Constituição o ato institucional número 5.
O ato institucional número 5 supre algumas garantias dadas ainda à Constituição de 67 e é um ato institucional autoritário. É o auge da repressão no Brasil. Tranquilo, pessoal? Lembrando, na nossa próxima aula continuaremos falando mais. Mas para você ainda que está vendo essa aula pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Veja os nossos benefícios no canal Sattler. Você entrando, clicando em playlists, você tem todos esses benefícios para vocês, como Resumão PM São Paulo, Pulo do Gato. E lembrando que playlist de História Geral e História do Brasil que servem para vocês são super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Ditadura militar? Tô falando nessa playlist de História do Brasil super completo, super detalhado. Tranquilo, pessoal? E para você que vai fazer outra prova, também tem algumas aulas aí. SPSEC, ZESA, Colégio Naval, Bombeiro, MG, PM Alagoas, futuramente agora PM Bahia e entre outros. Enem também. Tranquilo, pessoal? Então veja os nossos benefícios, se inscreva e dá o likezinho aí, beleza? Obrigados a todos. Na nossa próxima aula voltaremos com as Constituições Republicanas, parte 4. Valeu, galera!